Olá pessoal, vamos a mais uma aula número 10, Geometria Analítica. Vamos dar continuidade ao conteúdo de circunferência. Hoje iremos falar sobre a equação geral da circunferência, ou, como alguns livros tratam, equação normal da circunferência. Então, em alguns livros você tem equação geral, em outros equação normal, certo? Vamos lá. Olha, já é do nosso conhecimento, ok? Esta equação aqui, esta equação da circunferência, que é justamente a equação reduzida da circunferência. Bom, o que acontece? Nós sabemos que xc é o x do centro, yc o y do centro. Agora eu quero chamar a atenção disso aqui, olha. Gente, lembrando que isso aqui a gente pode desenvolver como um produto notável, certo? X menos xc ao quadrado, assim como y menos yc ao quadrado. Então isso aqui a gente pode desenvolver como um produto notável. Na verdade, a gente vai desenvolver isso aqui, certo? A equação geral da circunferência é o desenvolvimento dos termos dessa equação aqui, ok? Então, eu vou falar algumas coisas aqui que vocês devem relembrar. Que, na verdade, isso aqui, gente, ó, isso aqui x menos xc ao quadrado, isso aqui, na sua forma desenvolvida, a gente vai ter um trinômio quadrado perfeito, que a gente vai ver já já. Então, vamos lá, vamos desenvolver isso, ok? Olha só, se eu desenvolver isso aqui, a regrinha para desenvolver isso aqui do produto notável é o primeiro termo elevado a 2, como aqui é menos, então a gente coloca menos. Aí agora vai multiplicar o primeiro e o segundo termo por 2, ou seja, 2 vezes x vezes xc, que vai dar 2x xc, certo? Sempre multiplica por 2. Esse sinal de menos é porque aqui é menos, ok? E agora mais, sempre mais, esse sinal aqui sempre vai ser positivo. O segundo termo, que é o xc elevado a 2. Beleza. Então a regrinha, mais uma vez, anotem. Quadrado do primeiro termo. Se aqui for mais, você escreve mais. Se for menos, você escreve menos. Nesse caso é menos, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Beleza. Aqui, do mesmo jeito, vai escrever como esse mais aqui, ó. Aí agora, quadrado do primeiro termo, então y elevado a 2, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá aqui. Agora, mais o quadrado do segundo termo, ok? Mais o yc ao quadrado. E esse r aqui eu vou passar para cá, olha, vou trazer para cá e vou deixar igual a zero. Então vai ficar menos r ao quadrado igual a zero. Tranquilos? Então, beleza. Gente, isso aqui, na verdade, a gente desenvolveu isso aqui, certo? Desenvolvemos esta equação reduzida. Encontramos esta equação, que a gente vai organizar esses termos aqui, certo? Olha só, veja bem, nós sabemos que xc que é o x do centro, isso aqui vai ser um valor dado, certo? Então, o que é que acontece? Mas esse termo aqui depende de x. Esse aqui depende de x. Esse aqui, olha, isso aqui, gente, vai ser isso aqui é uma constante, olha, porque o xc vai ser dado. O yc também vai ser dado, que é o y do centro. E o raio, numa equação reduzida, também é dado. Então, vamos organizar isso da seguinte forma, olha. Vou organizar o x ao quadrado com o y ao quadrado. Está aqui, olha, entre eles dois, certo? Termos onde os coeficientes é igual a 1 e ambos estão sozinhos, elevado a 2, ok? Então a equação geral da circunferência ela sempre vai ter essa cara, o x ao quadrado mais y ao quadrado, beleza. Agora olha só, eu tenho menos 2xc e menos 2yc. Vamos escrever eles, menos 2xc e menos 2yc, está aqui. E vou organizar isso aqui, olha, x ao quadrado, xc, melhor dizendo, ao quadrado, yc ao quadrado e r juntos. Por quê? Porque isso aqui são constantes. Então vai ficar assim, olha. X ao quadrado c, do jeito que está, olha. Mais y ao quadrado c, menos o raio ao quadrado. Certo? Igual a zero. Por quê, gente? Olha, veja só. Por que eu organizei esses aqui separadamente? Porque isso aqui, olha, não depende do x e do y. Certo? Desse x e desse y. Esses termos aqui, olha, esse termo depende do centro da circunferência, esse também. Esse termo aqui, olha, ele depende do x, olha. Esse aqui ele depende do y, porque nós temos y aqui, certo? Tudo bem? Então, como exemplos, beleza. Então, gente, tá aqui. Esta é a equação geral da circunferência. Só que, gente, uma vez que você memoriza isso, não esquece nunca mais. Fica com isso gravado sempre na mente. E se esquecer, basta desenvolver isso aqui, olha, que você vai chegar nesta equação, certo?
Beleza. Então o que acontece? Encontrar a equação geral da circunferência, onde o centro é 4 e 1. Certo? Ou seja, o x do centro é 4 e o y é 1. E o raio é 5. Gente, nós temos duas formas para encontrar isso aqui, que acaba, na verdade, de certa forma, assim, sendo uma forma que, vou usar esse termo, certo? Que é, na verdade, que é uma equação derivada de outra, vamos dizer assim, certo? É claro que eu não estou falando sobre para quem é aluno do ensino superior, é claro que eu não estou falando sobre derivada. O que eu quero dizer é o seguinte, é que esta equação aqui, ela é gerada dessa. Beleza. Então o que acontece? Eu posso substituir aqui, gente, olha. Que esse cara aqui é o xc, e esse aqui é o yc, e esse aqui é o centro. Então eu posso substituir aqui, olha. X ao quadrado mais y ao quadrado, eu repeti, olha, aqui, olha. Menos 2x. Quem é x do centro? 4. Está aqui, vezes 4. Certo? Menos 2y vezes, quem é o y do centro? 1. Está aqui. Mais, olha, quem é xc? Xc é 4. Como está elevado a 2, elevado a 2. Mais o y do centro, 1. Menos o raio ao quadrado, que é 5. Igual a 0. Está aí. Resolvendo essas multiplicações, vai ficar assim, olha. X ao quadrado, y ao quadrado, olha. 2x vezes 4, 8x. Então, menos, olha. Menos 2y vezes 1, menos 2y. Aqui, olha, 4 ao quadrado é 16, 1 ao quadrado é 1. E menos, aqui, olha, menos, certo? Que é da fórmula, olha. O raio é 5. 5 ao quadrado, 25. Tá aí. Lembrando que aqui só o 5 está elevado a 2, certo? Agora eu vou fazer o quê? Somente resolver isso aqui, olha. Repetir tudo isso, olha, e resolver isso aqui. 16 mais 1 dá 17. Menos 25 vai dar menos 8. Então vai ficar assim, olha. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x menos 2y. Isso aqui que está no parênteses dá menos 8. Igual a 0. Está aqui. Esta daqui é a equação geral da circunferência que tem centro 4 e 1 e raio 5. Beleza? Uma outra forma de se fazer, certo? Eu resolvi também de outra forma, é o seguinte. É você encontrar a equação geral, aliás, a equação reduzida e depois desenvolver. Olha só, nós sabemos que a fórmula da equação reduzida é essa. Então, substituindo aqui, olha, x menos x do centro, então 4, mais y menos y do centro, 1 ao quadrado, igual a 5 ao quadrado. Desenvolver isso aqui. Como faz lá, o quadrado do primeiro termo. Eu fiz questão, rapidinho, fiz questão de desenvolver dessa forma, só para praticar o desenvolvimento disso aqui, ó, certo? Para que vocês memorizem, vocês revisem, ok? Como é que eu desenvolvo isso aqui, olha? O primeiro termo elevado a 2, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai dar 8x, mais o quadrado do segundo, 4 elevado a 2, que vai dar 16. Tá aí, certo? Beleza, e aqui mais, olha, o primeiro termo elevado a 2, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 2y, mais o quadrado do segundo. E aqui, esse 5 ao quadrado dá 25, que vem para cá, daqui a pouco ele vai vir negativo, certo? Então vai ficar assim, olha, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x menos 2y, é 25, certo? Vem para cá, olha, aí 16 mais 1, 17. 17 menos 25, vai dar menos 8, ok? Então, você pode resolver dessa forma ou da outra. Eu acho da outra mais tranquilo, ok? Eu só quis fazer assim, porque eu quis fazer assim, para que desenvolver mais uma vez esses produtos, uma vez que a gente vai precisar disso aqui já já, certo? Bom, obtenção agora do centro e do raio de uma circunferência a partir de uma equação geral, ou seja, quando se tem uma equação dessa daqui, ó, como a gente pode encontrar o centro e o raio? É isso que a gente vai ver agora. Então, o que acontece? Dada uma equação normal ou geral de uma circunferência lambda, por exemplo, essa daqui, podemos determinar o centro e o raio de duas maneiras. Vamos ver essas maneiras. Primeira maneira. Primeiro, completando quadrados, certo? E agora vocês vão ver o que é completar quadrados. Gente, completar quadrados é justamente a gente encontrar os trinômios quadrados perfeitos em função de x e o trinômio em função de y, uma vez que aqui envolve x e y. Então tá aí. E mais, e essa forma é tão bacana que a gente vai, certo? Vai poder ver se a equação realmente representa uma circunferência ou não. Mas isso aí é um assunto que a gente vai bater um papinho daqui a pouco. Vamos lá.
Então eu pego isso aqui, gente, vou organizar, olha, o x, que tem x junto, ó, então eu vou organizar o x ao quadrado com o menos 6x. Vou organizar o y ao quadrado com o menos 4y. E esse 23 eu vou passar para o outro lado. Vai ficar assim, olha. X ao quadrado mais y ao quadrado. Já passei logo o 23 aqui, olha. Vou organizar agora, olha. O que é que acontece? X ao quadrado, olha, menos 6x, escrevi junto, mais um quadradinho aqui. O que é que significa isso? Que número eu vou colocar aqui dentro desse quadrado? Eu explico já para vocês. Vamos lá. Mais, eu organizei, ó, y ao quadrado menos 4y mais o quadradinho igual a 23. O que é que acontece, gente? Bom, a gente vai completar quadrado perfeito. Para que essa expressão aqui, olha, seja um trinômio, olha, um trinômio em função de x e um trinômio em função de y. Bom, qual é o número que eu vou colocar aqui dentro deste quadrado, certo? É isso que a gente vai pensar. Bom, lembra lá que eu fazia lá quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, na estante? Olha só, então eu vou pensar o seguinte, bom, o 6 aqui, o 6, olha só, o 6, certo? Eu multipliquei algum número por menos 2, porque aqui é menos, lembra que a gente multiplicava sempre lá por menos 2, ou por 2, então eu devo ter multiplicado algum número por menos 2 para ter dado 6. Qual é o número que se a gente multiplicar por menos 2 vai dar 6? Menos 6, melhor dizendo. Esse número só pode ser o 3, não é isso? Que, ó, menos 2 vezes 3 é 6. Beleza, então o número que eu multipliquei para dar menos 6x foi 3. Olha, então já descobri qual foi o número, 3. Mais 3 aqui, eu vou colocar aqui quem? Eu vou colocar aqui como? Eu não vou colocar o 3, certo? Eu vou colocar a raiz, aliás, eu vou colocar o quadrado de 3. Quem é o quadrado de 3? É 9. 3 elevado a 2 dá 9. Então aqui dentro vai ficar 9, olha. Beleza, por quê? Vamos lá, repetindo mais uma vez. Qual foi o número que eu multipliquei por menos 2 para dar 6? 3. Aqui você colocar o quadrado desse número. O quadrado de 3 é 9. Aqui, qual foi o número que eu multipliquei por menos 2 para dar 4? 2. Então, eu vou colocar aqui o quadrado de 2. O quadrado de 2 é quanto? O quadrado de 2 é 4. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Vai ficar assim, olha. E mais, gente. Os números que eu somar aqui, olha, aqui e aqui, eu tenho que somar do outro lado da igualdade. Lembre-se que é uma equação. O que eu fizer de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro. Então, olha só. O que é que acontece? Vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 9. Certo? Y ao quadrado menos 4y mais 4. Beleza, perceba que eu somei desse lado 9 e 4. Eu tenho que somar do outro lado também 9 e 4. Porque aí a equação continua tendo a mesma solução. Ok? Beleza, feito isso, agora eu vou resolver. Gente, isso aqui agora. Por que isso? Porque a gente vai fatorar isso aqui. Olha, fatorar como é que fatora? Lembra que eu falei? Vamos lembrar agora lá a regrinha de trinômio quadrado perfeito. Para fatorar um trinômio quadrado perfeito, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, eu tiro a raiz desse e tiro a raiz desse. A raiz de x ao quadrado é x, a raiz quadrada de 9 é 3. Como aqui é menos, vai ficar x menos 3 elevado a 2. Olha só, x menos 3 elevado a 2, ou seja, se eu desenvolver isso aqui, eu vou encontrar aqui, olha, x ao quadrado menos 6x mais 9. E aqui agora, quem é a raiz quadrada de y? Ao quadrado é y. Quem é a raiz quadrada de 4? É 2. Como aqui é menos, olha, menos 2. Então, isso aqui fica y menos 2 ao quadrado. Ou seja, em um trinômio quadrado perfeito, se vocês tiverem esquecido como se fatora, o que é que acontece? A gente tira as raízes, certo? Dos termos quadrado perfeito, ok? Usa o sinal, olha, do termo que não tem raiz exata. Então, no caso aqui é menos, olha, esse cara aqui não tem raiz exata, então vai ficar x menos 3, que são as raízes, e eleva a 2. É isso que a gente faz, ok? Aqui, olha, 23 mais 9. 23 mais 9 mais 4. Vai dar 36. Tá aí. Gente, o que é que ocorre? Aqui agora eu já sei quem é o centro e quem é o raio. Lembre-se que aqui o raio está ao quadrado. Olha. Então, nesse caso aqui, quem vai ser o centro? Olha, o centro vai ser 3 e 2. E o raio? O raio vai ser a raiz de 36, que é igual a 6. Tá aí, pessoal. Então, é dessa forma que a gente vai encontrar o centro e o raio. Essa é uma das formas, certo? Essa forma eu gosto muito dela, ok? Geralmente eu costumo resolver por ela, ok? Eu aconselho que vocês aprendam a resolver por essa. Bom, mas existe uma outra forma, que é por comparação, certo? E como é que a gente faz aí por comparação? Olha só, a gente vai comparar esta equação geral com a equação que foi dada. Certo? Olha só.
O que é que ocorre? X ao quadrado é x ao quadrado mesmo, então aqui não muda nada. Y ao quadrado é y ao quadrado mesmo, também não muda nada. Agora, olha, esse termo aqui, menos 2xc, na outra equação, onde é que tem x? Esse aqui, olha. Então, esse termo aqui, a gente vai comparar, ou seja, vai igualar esse, olha. Tem x e tem x, então, menos 2xc é igual a esse aqui. Vamos aqui, menos 2y, yc, onde é que tem y? Aqui, olha, então, esse termo aqui vai ser igual a esse. E agora esse 18 vai ser igual a esse restante aqui, olha. X ao quadrado mais yc menos o raio ao quadrado. Certo? E 0 é 0 mesmo. Ok? Então vamos lá, olha. Fica como? Eu disse a vocês que menos 2xc é igual a 6x. Ora, mas esse x com esse a gente já corta, olha. Então fica como? Menos 2xc igual a 6. Olha. Esse x aqui, olha, e esse elimina. Corta. Ok? Resolvendo isso aqui, vai ficar como, gente? Resolvendo isso aqui, vai ficar que xc é igual a menos 3. É só resolver a equaçãozinha aqui. Tranquilo? Então já sei quem é uma das coordenadas do centro. Eu sei que o x do centro é menos 3. Ok? Então essa é uma das regras. Como é que vai encontrar o yc? Dessa forma. Menos 2yc é igual a menos 10y. Olha, y com y. Corta. Aí fica quem? Menos 2yc igual a menos 10. Resolvendo isso aqui, eu vou encontrar que yc é 5. Olha só, já encontrei o centro da circunferência. Beleza? Tranquilos? Ok. Agora, o que é que acontece? Eu sei o seguinte, que isso aqui, olha, x ao quadrado, xc ao quadrado, mais yc ao quadrado, menos o raio ao quadrado, é igual a 18. Então, o que é que acontece? Olha, vai ficar aqui, olha, xc ao quadrado mais yc ao quadrado, menos o raio ao quadrado, é igual a 18. Mas quem é xc, gente? Xc a gente já encontrou, é menos 3 elevado a 2, olha, certo? Mas quem é yc ao quadrado? Olha só, yc é 5 ao quadrado, vai ficar 5 ao quadrado. Menos quem é o raio? Eu não sei. Igual a 18, olha. Certo? Então, beleza. Só fiz substituir xc, yc. Ok? Então, olha. Menos 3 ao quadrado dá 9. 5 ao quadrado dá 25. Menos o raio ao quadrado, que é igual a 18. Resolver essa equação aqui, olha. Olha, fica menos o raio ao quadrado, 18. Aí, se eu somar aqui 9 mais 25, vai dar 34. Passa para o outro lado negativo. Vai ficar aqui menos o raio ao quadrado é igual a 16. Multiplica isso aqui por menos 1. Fica como? Raio ao quadrado igual a 16. Gente, qual é o número que é ao quadrado dá 16? O número positivo, gente. Por que positivo? Porque o raio é uma grandeza positiva, certo? Então, vai ficar como? Raio é igual a 4, porque 4 elevado a 2 dá 16. Raiz quadrada 16, 4. Beleza? Então, a gente tem que o centro é menos 3 e 5 e o raio é 4. Beleza? Tá aí. Então, essa é uma forma de resolver esta equação. Certo? Aliás, de encontrar o centro e o raio. Escolha esta forma ou a outra. Ok? Pode ser por comparação ou pode ser completando quadrados. Passar aqui mais um exemplo. Fazer mais um exemplo, olha. Exemplo. Obter o centro e o raio dessa circunferência aqui, olha, com esta equação aqui. Gente, olha lá, vamos comparar aqui com esta. A questão é que você tem que memorizar isso aqui, olha, que não é difícil. X ao quadrado mais y ao quadrado, menos x, xc, menos 2y, yc, mais xc ao quadrado, mais yc ao quadrado, menos o raio ao quadrado igual a 0. Ok? Vamos lá. Então, olha, x ao quadrado, y ao quadrado, olha, beleza, esses aqui não tem o que comparar, são iguais. A gente vai fazer o quê? O mesmo procedimento, olha, menos 2x, xc é igual a quem? A menos 2x. Olha, x com x corta. Se você quiser, gente, já pode até fazer assim, olha, menos 2xc é igual a menos 2, certo? Pode fazer assim direto. Então, esse caso vai ficar menos 2xc igual a menos 2. Resolvendo isso aqui, eu vou ter que xc é 1. E o yc, da mesma forma, olha, menos 2y, yc é igual a 8y. Resolvendo, corto y com y, fica menos 2yc igual a 8. Olha só, yc é igual a 8 dividido por menos 2 dá menos 4. Tá aí, gente. Então, se você resolver isso aqui, você encontra que é menos 4. Fazer o que agora? Substituir aqui agora, olha. Xc ao quadrado mais yc ao quadrado, olha. Isso aqui agora, menos o raio, é igual a 14. Substituindo, olha. Xc é 1, mais yc é menos 4, elevado a 2. Aqui. Menos o raio ao quadrado, igual a 14. Vamos resolver essa continha. 1 ao quadrado é 1, menos 4 ao quadrado é 16. Menos r ao quadrado igual a 14. Olha, 1 mais 16 vai dar 17, vai passar para lá negativo. Olha, então vai ficar menos o raio ao quadrado igual a 14 menos 17. Ou seja,
raio, nesse caso aqui é para ser menos o raio ao quadrado é igual a menos 3. Eu esqueci do menos aqui, certo, gente? Aqui é menos r ao quadrado é igual a menos 3. Multiplica por menos 1, vai ficar que r ao quadrado é igual a 3. Lembrando, aqui é menos, viu, gente? Ó. Ou seja, vai ficar como que o r é igual a raiz de 3. Tá aí. Resolvemos o problema. Você tem que o centro é 1 e menos 4 e o raio é raiz de 3. Tranquilos? Beleza. Próximo tópico, vamos aqui. Reconhecimento de uma circunferência. Certo? De uma circunferência. Quando você tem um centro e um raio. Veja a forma geral de uma equação do segundo grau, gente, com duas incógnitas. Gente, isso aqui é como se escreve uma equação do segundo grau com duas incógnitas. Mas não significa dizer que toda equação do segundo grau com duas incógnitas represente uma circunferência. Existem algumas condições para isso. E eu enxuguei o máximo possível essas condições. As condições que eu escrevi aqui foi a seguinte. Primeiro, o a e o b tem que ser igual. Ou seja, o coeficiente de x ao quadrado e o coeficiente de y ao quadrado, eles têm que ser iguais. Certo? Segundo, não pode ter termo assim, olha. Chama-se termo cruzado. Então, esse C aqui é obrigatoriamente tem que ser zero. Beleza? Então, olha, o primeiro passo é esses dois caras aqui, olha, A e B tem que ser igual, certo? E esse C aqui, ó, tem que ser zero. Ou seja, você pegou uma equação da circunferência, teve x vezes y, isso aí não vai representar uma circunferência. Se não tiver condição, não vai representar uma circunferência, porque não pode ter x vezes y, ok? Então, olha, nem todas as equações do segundo grau com duas incógnitas podem ser consideradas equações da circunferência. É preciso que seus coeficientes a, b, c, d, e e f obedeçam a algumas condições. Veja quais são elas. É preciso saber que os coeficientes a, b, c, d e e pertencem ao conjunto dos números reais e que esses três caras aqui, a, b e c, não são simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo eles três nulos, certo? Não são, ok? Na verdade, aqui quem vai ser nulo vai ser o C, beleza? Então vamos aí. Então você tem a equação aqui, olha, aquela mesma equação que eu escrevi lá, certo? Aí, olha só as condições. Primeira condição, A e B devem ser iguais e diferente de zero. Tranquilos? Então, A e B não vai ser zero. Segundo, C deve ser igual a zero, porque se C for zero, então esse termo aqui zera, certo? Beleza. Em uma equação da circunferência escrita na forma reduzida, o valor do segundo membro, ou seja, da igualdade, deverá ser um valor positivo. Ou seja, gente, o raio tem que ser sempre um número maior do que zero. Então, se você tem a equação escrita na forma reduzida, como aqui, ó, certo? Igual a um número negativo, isso não vai representar uma circunferência. Tranquilo? Beleza. Então, feito isso, gente, é só repetir o que a gente já viu anteriormente para reconhecer se é uma circunferência ou não. Então, vamos lá. Olha só, exemplo. Determine M para que essa equação aqui represente uma circunferência. Certo? Beleza, vamos lá. Eu posso ter duas formas de resolver isso aqui, gente. Por comparação ou completando quadrados. Que eu vou fazer aqui completando quadrados. Eu fiz o que? Olha, x ao quadrado. Passei o m para o outro lado. Tá? Mais m fica menos m. Tranquilos? Vamos lá, completar quadrados. Então vai ficar, organizo x ao quadrado menos 2x. Organizo y ao quadrado mais 6y. E aqui os quadradinhos, ó. Certo? Beleza. A pergunta é, o que colocar aqui nesses quadrados? Aí você para e pensa, vamos lá. Qual foi o número que eu multipliquei por menos 2 para dar menos 2? Ora, o número 1, porque 1 vezes menos 2 é menos 2. Beleza, então eu já sei que o número foi o número 1, certo? Já que foi o número 1, então quanto é 1 elevado a 2? 1 elevado a 2 é 1 mesmo, então nesse primeiro quadrado aqui a gente vai colocar 1, porque 1 elevado a 2 é 1 mesmo. Beleza. Aqui agora, você para e pensa. Qual foi o número que eu multipliquei por 2 para dar 6? Ora, 3. Então já descobriu qual foi o número. A questão é, então aqui dentro vai vir quanto? O quadrado. Quanto é o quadrado de 3? 9. Tá aí. Então eu vou somar aqui os mesmos números aqui desse lado. Ó. Vai ficar assim, olha. X ao quadrado menos 2x mais 1, porque o número que eu, certo? É o 1.
Agora, mais y ao quadrado, mais 6y, mais 9. Como eu somei 1 e 9 desse lado, eu tenho que somar do outro lado da igualdade. Certo? Beleza, então fica assim, olha. Fatorando isso aqui, olha. Fatorar é o quê? Esse cara aqui tem raiz exata? Tem, é x. Esse cara aqui tem raiz exata? Não. Esse tem raiz exata? Tem, é 1. Aqui é menos, então menos. Então fica x menos 1 elevado a 2. Mais, esse cara tem raiz exata? Tem, é y. Esse tem raiz exata? Não. Esse tem raiz exata? Tem, é 3. Como aqui é mais, então y mais 3 elevado a 2. Igual, menos m. Eu repito, olha, mais 1, mais 9, dá mais 10. Ok? Beleza, eu não precisava nem, na verdade, fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui, eu não precisava. Daqui eu já poderia começar minha resolução. Mas eu quis fazer para que vocês pratiquem um pouco mais de fatoração. O que é que acontece aqui agora? Olha, aqui agora vai ficar o seguinte, gente. Isso aqui é o raio, certo? Isso aqui é o raio, ok? Isso aqui não pode ser zero. Isso aqui não pode ser zero, ou seja, menos m mais 10 tem que ser... Aliás, desculpa, não pode ser zero, não, desculpa. Não pode ser zero, é claro. Não pode ser negativo. Tem que ser um número maior do que zero. Certo? Na verdade, isso aqui tem que ser um número maior do que zero. Então, o que acontece? Menos m mais 10 tem que ser maior do que zero. Não pode ser zero porque não existe circunferência de raio zero. Certo? Resolvendo isso aqui, olha, fica menos m, passa mais 10 para lá, vem menos 10. Vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, esse sinal inverte. Inverte, fica m menor do que 10. Está aí. Então, os valores de m são menores do que 10, para que isso aqui represente uma circunferência, olha. Certo? Então, vai ficar como? Olha, logo, para representar uma circunferência, m tem que ser menor do que 10. Tranquilos? Beleza. Então, perceba, gente, o que acontece? A gente está aplicando o que a gente viu no quadro anterior, que é a condição de existência de uma circunferência, na verdade é isso, e resolvendo da forma que a gente viu anteriormente, que poderia ser por comparação também. Até eu sugiro, peguem isso aqui e resolva por comparação, certo? Vamos lá. Posições relativas entre um ponto e circunferência. O que é que significa, gente, isso? Significa dizer o seguinte, que um ponto P qualquer, ele pode pertencer à circunferência, um ponto ele pode estar dentro do círculo ou estar fora do círculo. Então, existem três posições relativas, certo? Então, olha, vamos ver aqui, olha. Nesse caso aqui, olha, esse ponto P, ele é exterior à circunferência, está fora da circunferência, olha, certo? Aí, perceba a circunferência, ele está aqui fora. E perceba que essa distância do centro até o ponto P é maior do que o raio aí. O raio é isso aqui, olha. Então, olha, é nítido isso, né, gente? A distância do centro até o ponto P é maior do que o raio. Beleza, esse ponto é exterior, a circunferência lambda. Ok. Olha só, o ponto P agora ele pertence à circunferência. Quando o ponto P pertence à circunferência, o que é que significa? Significa que a distância do centro até o ponto P é igual ao raio. Ok? Então, olha, primeiro caso, se o ponto está fora, é maior do que o raio, a distância do centro ao ponto. Se o ponto pertence à circunferência, a distância do centro até o ponto é igual ao raio. E se está dentro aqui do círculo, olha, o que acontece? Ele é interior à circunferência, certo? E essa distância aqui do centro até o ponto, olha, P, é menor do que o raio. Perceba que esse segmento aqui, que é o raio, aí, é maior do que esse segmento aqui, ok? Beleza. Então tá aí, certo? Então vamos ver as condições para isso. Olha só, de modo geral, dado um ponto x0, y0 e uma circunferência lambda, de equação x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual ao raio, nós temos o seguinte. O que é que a gente vai ter? Olha só, se o ponto pertence à circunferência, então a gente já viu o seguinte, que a distância do centro até esse ponto é igual ao raio. Que é isso que eu vou escrever agora. A distância ao quadrado do ponto até o centro é igual ao raio ao quadrado. Beleza. Certo? O que é que acontece? Nesse caso aqui, se eu substituir, olha, o x do ponto aqui, olha, eu vou ter x0 menos xc ao quadrado, y0 menos yc ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Olha só o que é que acontece, gente. Passei o raio para cá. Beleza. O que é que essa expressão aqui está me dizendo? Essa expressão está me dizendo o seguinte, olha, que se você tiver um ponto, certo? Se você tiver um ponto, e você, ao substituir na equação da circunferência, subtrair pelo raio ao quadrado, se no final você encontrar zero, então esse ponto pertence à circunferência, certo?
mais uma vez, se for dado um ponto, e aí o que acontece? Você substitui esse ponto aí nos valores de x e de y. Aí substituiu, aí menos o raio ao quadrado encontrou zero, o ponto pertence à circunferência. Se o ponto for externo à lambda, significa dizer o quê? Que a distância do ponto até o centro ao quadrado é maior do que o raio ao quadrado. O que é que significa? Que x0 menos xc ao quadrado mais y0 menos yc ao quadrado vai ser maior do que o raio. Que, gente, olha, é maior que o raio ao quadrado. Que, gente, é o seguinte, olha, o que vai diferenciar aqui dessa para outra vai ser o seguinte, passei o r ao quadrado para cá, significa o seguinte, que você ao substituir o ponto na equação da circunferência, se o valor for um valor maior do que zero, 1, 2, 3 e sucessivamente, então o que acontece? Esse ponto ele é externo à circunferência, ele está fora, certo? Está fora da circunferência. E, nesse caso, se P é interno à lambda, quando a distância for menor, certo? Quando a distância ao quadrado do ponto até o centro for menor do que o raio ao quadrado. Então, nesse caso, olha, a mesma forma que eu desenvolvi aqui, olha, x0 menos xc ao quadrado, mais y0 menos yc ao quadrado, menor do que o raio, olha só, perceba que ao substituir, se o valor de menor do que zero, ou seja, se você encontrar um valor negativo, o que acontece? Esse ponto está dentro, ele é interior à circunferência, ele está dentro do círculo. Então vamos lá. Ao substituir, se encontrar zero, o ponto pertence à circunferência. Ao substituir, se encontrar um valor maior do que zero, certo? O ponto ele está fora da circunferência. E se o valor for negativo, menor do que zero, negativo, significa dizer que o ponto está dentro do círculo, interior à circunferência. Tranquilo? Então, vamos ver um exemplo. Exemplo. Eu tenho esse ponto e quero saber se ele pertence à circunferência, ou se ele está fora, ou se está dentro. Certo? Então, vamos lá. Substituir, gente, olha. Substituir aqui o ponto, olha. X é 2 e y é 1, olha. Então, vamos lá. Substituindo aqui, olha. 2 elevado a 2 mais 1 elevado a 2 menos 6 vezes 2 menos 2 vezes 1 mais 6 igual a... Gente, veja só. Eu não vou dizer que é igual a zero. Por que eu não vou dizer que é igual a zero? Porque eu não sei se é igual a zero. Vou resolver essas contas aqui primeiro. Então, olha. 2 elevado a 2 vai dar 4. 1 elevado a 2 vai dar 1. 6 vezes 2, 12. Como aqui é menos, então menos 12. 2 vezes 1, 1. Como está menos, então menos 2. 2 vezes 1, 2. Não é 2 vezes 1, não é 1, não. Então, mais 6. Certo? Então, fica assim, olha. 4 mais 1, menos 12, menos 2, mais 6. Olha só. 4 mais 1, 5, mais 6 dá 11. Menos 2 dá menos 14. Eu encontrei menos 3. Eu encontrei um valor negativo. A gente viu que quando o valor é negativo, o ponto está dentro do círculo interior à circunferência. Então, nesse caso, olha, a distância é menor do que zero. Isso aqui é menor do que zero, certo? Então, nesse caso, o ponto é interno à circunferência, está dentro lá do círculo. Ok? Tá aí, gente. Essa foi nossa aula. Agora deixarei algumas questões para que vocês resolvam, certo? Qualquer dúvida, vocês, por favor, perguntem. Obrigado a todos e até a próxima.